Fala galera, tudo bem? Meu nome é Daniela Schidamini e eu vou resolver um exercício da radiação térmica. Um termopar cuja superfície é difusa cinzenta, ou seja, a emissividade é igual à absortividade. Possui uma emissividade de 0,6. Pessoal, lembrando que essa aqui é da superfície, tá? Indica uma temperatura de 180 graus, ou seja, 453 Kelvin. Quando utilizado para medir a temperatura de um gás que escoa através de um duto cujas paredes estão a uma temperatura de 450 graus Celsius. Então, nós vamos ter o nosso H aqui, tá? Bom, acho que eu pulei uma informação. Então, a nossa temperatura da parede é igual a 450 graus Celsius ou 723 Kelvin. Se o coeficiente de transferência de calor por convecção entre o termopar e a corrente do gás for de 125 watts por metro quadrado Kelvin, então nosso H aqui, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, né, é 125 watts por metro quadrado Kelvin. E as perdas por condução pelo termopar forem desprezíveis, determine a temperatura do gás. Um dado que esse exercício trouxe é a emissividade da parede igual a 0,85. Eu vou desenhar aqui mais ou menos, tá? Como eu imagino que seja. Então, aqui nós temos a emissividade 0,85. Aqui para a superfície, né? Aqui pro sólido, né? Chamar ele de sólido. Vocês podem ver que todos os exercícios são resolvidos mais ou menos da mesma forma. Aqui nós temos o nosso gás, né? Watts por metro quadrado Kelvin. Ele quer saber a temperatura aqui do gás. Então, T infinito. Para o nosso sólido, a temperatura da superfície é 453 Kelvin. E para a parede, 723 Kelvin. Pessoal, lembrando aqui, né, como a gente fez na outra questão. Então, ele vai ter uma emissividade, ele vai ter um G absorvido, né, que tá vindo daqui, que é a emissividade, então ele vai chegar ali. Deixa eu refazer isso aqui, só para vocês entenderem. Então, o duto, ele tem uma emissividade, porque ele é um corpo com uma temperatura. Vai chegar no nosso sólido e nós vamos chamar de irradiação, G. Então, esse daqui, ele sai como emissividade e chega como irradiação. Ok, pessoal? E nós temos a... Opa, deixa eu voltar ele um pouquinho mais grosso. Também a nossa... da convecção, né? Fazendo o balanço de energia, né? Nós vamos ter emissividade da superfície vai ser igual ao fluxo térmico, né? Fluxo térmico da convecção mais o nosso G aqui, que é da vizinhança. Isso lembrando que o E da vizinhança é igual ao G, né? Deixa eu trazer uma outra informação para vocês. Aqui.
Como o cálculo da irradiação, né, é oriundo do poder emissivo da vizinhança, o valor real da emissividade da vizinhança, ou seja, desse cara aqui, ele deve ser considerado. Então, nós vamos ter que a emissividade da vizinhança, que é 0,85, vezes a constante de Stefan Boltz, vezes a temperatura na vizinhança. Só que nós vamos ter também aqui o alfa, né? Que é a absortividade. Mas como nesse caso é uma superfície difusa e cinza, então o nosso alfa é igual a emissividade, que é igual a 0,6 aqui também. Então, nós vamos ter, resumindo aqui, o G vai ser 0,6 vezes 0,85 vezes a constante Stefan Boltz vezes a temperatura elevada à quarta potência da vizinhança. Tá? Só vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, pra gente fazer a questão. Então, o nosso E, ele é a emissividade vezes a constante Stefan Boltz vezes temperatura na superfície elevada à quarta potência, igual ao H vezes temperatura infinita menos a temperatura na superfície, né? Mais o G, que vai ser. Aqui, para não confundir, eu vou colocar igual tá ali embaixo. Vezes, aqui a nossa constante, vezes a temperatura da vizinhança elevada à quarta potência. Desculpa, pessoal, só um minutinho. Suzy, dormi lá, hein? Continuando. Então, eu vou passar toda essa parte aqui para o outro lado da equação. Então, vamos ter que a emissividade vezes a constante vezes a temperatura da superfície menos 0,6 vezes 0,85 vezes a constante Stefan Boltz vezes temperatura elevada à quarta potência da vizinhança vai ser igual ao H vezes temperatura infinita, né, que é a temperatura do gás, menos 453 Kelvin. Aqui, pessoal, é 0,6 também, então eu vou colocar aqui, só substituindo, né? Isolando agora essa parte aqui. Então, nós vamos ter 0,6 vezes a constante Stefan Boltz vezes temperatura elevada à quarta potência da superfície menos 0,85 vezes temperatura da vizinhança elevada à quarta potência. Passando o H para o outro lado, né, o que a gente tem que fazer? Isolar essa temperatura do gás aqui. Então, vai ficar dividido por H mais 453, igual a temperatura infinita. Vocês podem fazer o passo a passo, tá? Eu já pulei algumas etapas aqui, para ser mais rápido e o vídeo não demorar tanto. Então, nós vamos ter que esse H, lembrando, é 125. A temperatura na superfície aqui é 453. A temperatura na vizinhança é 723 Kelvin. Isso aqui é watts por metro quadrado Kelvin. Então, a nossa temperatura do gás é igual a 401,25 Kelvin. Ou 128,25 graus Celsius. Muito obrigada e até a próxima, que tá o resultado.